Mais uma vez juntos, nessa terça-feira, estamos encerrando a temporada O Espiritismo à Luz da Bíblia. Esse é o nosso segundo encontro da semana e a pergunta é a seguinte: o que Deus espera de você? Vamos falar o que a Bíblia e o Espiritismo falam acerca de salvação, de uma palavra chamada expiação. O que é isso no Espiritismo? O que é isso na Bíblia? Qual a relação desse termo? Tudo isso, muito mais e grandes decisões agora aqui no Escola Bíblica. Eu espero você. E é muito bom ter você junto com a gente aqui no programa Escola Bíblica. Estamos aí basicamente finalizando, o mês de janeiro. O ano já começa com todo o ritmo, toda a intensidade também. E você tem estudado a Palavra de Deus, tem buscado na Bíblia durante 9 semanas juntos aqui. Eu sei que muitas pessoas já amadureceram na fé, na confiança, no estudo da Palavra de Deus. Muitas perguntas foram esclarecidas, muitos termos apresentados aqui e a gente com muito carinho quer agradecer a você sabendo desse interesse seu pela Bíblia. Hoje nós vamos falar aqui sobre algumas palavras, alguns termos, temas importantes que têm a ver com a nossa decisão e tem a ver com essa relação ainda que nós temos apresentado em cada encontro aqui da visão espiritualista, espírita, kardecista e também a visão bíblica. Por que a gente está falando sobre isso, Mais à frente nós vamos estudar também outros conceitos espalhados pelo Brasil e avaliar se a Bíblia realmente confirma esses ensinos, essas crenças, essas ideologias, filosofias, as religiosidades também, tá bom? Então nós vamos abrir o nosso coração hoje, orar a Deus, mas antes eu quero lembrar você, não se esqueça de interagir com a gente nas redes sociais, pelo Instagram, pelo Facebook e também pelo YouTube, que tem todos os materiais, todos os programas apresentados aqui também. Vamos orar. Bondoso Deus, nós te agradecemos mais uma vez com o nosso coração aberto por mais essa oportunidade, por mais um ano que o Senhor nos deu. E por sabermos que a Tua Palavra tem revelado aqui verdades importantes, tem transformado corações, tem mudado vidas e tem nos ensinado em cima do que nós queremos aprender. Buscamos mais uma vez a Tua presença conosco e por isso pedimos, esteja com a gente hoje e sempre. Em nome de Jesus oramos. Amém. O tema de hoje que eu quero apresentar para você é o que Deus espera de você. Ontem nós já começamos com essa abordagem, amanhã teremos mais uma apresentação desse tema. Na quinta-feira nós faremos um fechamento especial aqui, de uma forma didática, de uma forma a aprendermos mais acerca de cada tema apresentado. Quem pronunciou no Éden que o homem não morreria? Deus ou Satanás? Essa foi a pergunta que nós lançamos ontem aqui. E nós apresentamos a queda de Adão e Eva, respondendo a um convite de uma serpente que estava incorporando, diríamos assim, por detrás dela o próprio Lúcifer, o próprio Satanás, e então Satanás engana Adão e Eva dizendo o seguinte: vocês não vão morrer. Olha o que diz esse texto aqui de uma autora que poucas vezes eu mencionei ela aqui no programa, mas eu gosto muito dessa autora e faço questão que você acompanhe comigo as palavras de Ellen White. Olha o que ela diz, e me chama muita atenção porque tem uma relação com essa temática que nós começamos aqui. O único que prometeu a Adão vida em desobediência foi o grande enganador. E a declaração da serpente a Eva no Éden, certamente não morrereis, foi o primeiro sermão pregado acerca da imortalidade da alma. Todavia, essa declaração, repousando apenas na autoridade de Satanás, ecoa dos púlpitos da cristandade e é recebida pela maior parte da humanidade tão facilmente como foi pelos nossos primeiros pais.
Tem mais, hein? Mas antes eu queria que você se focasse nisso, né? Esse ensino da imortalidade, que o ser humano é imortal, nós falamos sobre isso ontem, né? O único descrito biblicamente como imortal é Deus. O ser humano só era imortal quando ele estava ao lado de Deus, condicionalmente estando ao lado de Deus. A partir do momento que o ser humano se afastou de Deus, Deus tirou dele a árvore da vida que permitia que ele vivesse para sempre. Deus tirou Adão e Eva do Éden, então o ser humano passou a ser mortal. Então a gente entende o seguinte nesse texto que eu mencionei aqui. Hoje, muitos púlpitos, várias crenças religiosas, não é apenas o espiritualismo, mas o protestantismo, o catolicismo, propaga o ensino da imortalidade da alma, de uma alma que sai do corpo, que vai para o céu ou vai para o inferno. Você já ouviu falar sobre isso? Mas a gente está entendendo biblicamente que o ser humano morreu, ele descansa. E então, mesmo dentro dos púlpitos de igrejas, isso tem sido pregado. Vamos continuar com o texto? Olha o que diz aqui. A sentença divina, a alma que pecar, essa morrerá, Ezequiel 18, 20, é dada a significação. Alma que pecar, essa não morrerá, mas viverá eternamente. Não podemos senão nos admirar da estrada fatuidade que tão crédulos torna os homens com relação às palavras de Satanás e incrédulos com respeito à palavra de Deus. O livro é o livro Grande Conflito, a autora, a escritora Ellen White. Pessoas têm sido fascinadas pela mensagem da imortalidade. E isso tem uma relação muito forte com a salvação. Por isso que o tema dessa semana é o que Deus espera de nós. A partir do momento que nós entendemos que o ser humano ele não morre, que o ser humano por si só ele tem a capacidade, condição de se tornar melhor, nós começamos a deixar de lado o plano da salvação. E é esse o grande objetivo de Lúcifer, Satanás, da serpente enganando Adão e Eva. A pergunta 3, que nós encontramos no capítulo 9 do nosso guia de estudos, e eu vou lembrar para você como você pode ter o seu guia de estudos daqui a pouquinho, é a seguinte: o que o Espiritismo entende como pecado e salvação? A Bíblia, ela é clara em dizer o que é pecado e salvação. A gente vai ver o que o Espiritismo diz e o que a Bíblia diz. Para o Espiritismo, não somos culpados, somos responsáveis pelos nossos atos e devemos responder por nossas ações, assumindo o papel de seres em evolução. Ainda imperfeitos, é verdade, mas rumando para uma condição superior onde não mais cometerão os erros atuais. Então, para o Espiritismo não há uma culpa em si por você errar ou fazer o mal, mas você vai pagar essa culpa, como já estudamos aqui anteriormente, na encarnação. Isso aplicado à questão da salvação, rejeita o plano de Deus, o plano original apresentado no livro de Gênesis. A doutrina espírita elucida que a salvação de cada um ocorre através da evolução espiritual e depende exclusivamente de si mesmo e ocorre a partir da transformação moral, pois fora da caridade não há salvação. E aqui é um termo-chave do Espiritismo que diz o seguinte, que para você alcançar a salvação, você tem que realizar caridade. E aqui é uma coisa muito interessante, é de admirar, é de nós elogiarmos os nossos amigos espíritas que amam se dedicar às pessoas. Isso é muito importante. Isso é algo a ser copiado de nós. Você que não é espírita, nós devemos ter o mesmo amor que os espíritas têm no coração em se dedicar às pessoas. Mas uma coisa é fato, biblicamente, isso não garante a salvação de ninguém. O plano da redenção é através de Jesus, não de atos humanos, de atitudes, de benécias humanas, mas através de Jesus, a salvação nele, é isso que a Bíblia tem apresentado. Segundo o Espiritismo, Jesus não morreu por ninguém ou para salvar alguém do inferno ou do céu, ou seja o que for. Sua morte não significa a nossa salvação e nem mesmo perdão
adiantado dos erros que cometemos, ok? É mais uma visão da linha espírita. E aqui eu encerro com você essa primeira explicação dizendo o seguinte: Jesus é o espírito mais evoluído que já esteve na Terra, encarnou e viveu nesse mundo por amor a nós, para exemplificar o amor e perdão, a caridade, a fé, sendo modelo e guia, o tipo de perfeição moral que se pode aspirar na Terra, definição essa contida na questão 625 do Livro dos Espíritos. Essa é a visão. Uma visão positiva acerca de Jesus, mas não uma visão de Salvador, de Jesus como sendo Salvador. Nesse livro aqui, e daqui a pouco a gente vai ver a visão bíblica sobre isso, mas no livro de Allan Kardec, O Céu e o Inferno, que é um dos compêndios de livros que ele escreveu, a gente entende o seguinte, que ele descreve que os passos para um efetivo afastamento do erro, para você se afastar do mal, dos seus erros, das suas falhas, existem 3 caminhos: arrependimento, expiação e reparação. 3 palavras. E é interessante isso, né? Quando a gente vai na Bíblia, a gente realmente entende que o primeiro passo para que você realmente se torne uma pessoa melhor é você se arrepender. Isso a Bíblia fala. O segundo passo é a expiação, isso a Bíblia fala. E o terceiro passo é esse também, a reparação, a mudança de vida. Só que a diferença apresentada pelo kardecismo, pelo espiritismo com relação ao que a Bíblia diz, é justamente essa palavrinha aqui, expiação. Expiação significa o quê? Significa algo interessante, e você pode ver comigo na tela também. Expiação significa reconciliar, purificar e cobrir as faltas cometidas. Então, comigo agora aqui, você está comigo, acompanhando? Biblicamente, expiação é aquilo que Jesus faz por nós. Ele apaga os nossos pecados. Ele joga nas profundezas do mar através da presença dele. No entanto, quando a gente associa esse termo expiação, né, que é uma mudança, uma transformação, associada à visão de Allan Kardec, isso é o próprio ser humano que faz. Mas na Bíblia, biblicamente, o Espiritismo, à luz da Bíblia, é diferente. No Espiritismo, o ser humano ele é capaz de lutar por si mesmo e se aprimorar cada vez mais. Nós vamos para um rápido intervalo. Na sequência, eu quero falar um pouquinho mais para você sobre o plano da salvação. Esse plano, o plano da redenção, a salvação por meio do Espiritismo ou por meio de Jesus. O Espiritismo à luz da Bíblia, essa é a temática dessa temporada e nós chegamos então ao nosso nono encontro, encerrando a temporada nessa semana. A gente volta já. Com muito carinho, a gente volta aguardando você participar com a gente também aqui pelas redes sociais no programa Escola Bíblica. Tema dessa temporada, última semana, nosso nono encontro, nona semana, Espiritismo à luz da Bíblia. Aos amigos que têm estudado com a gente, de várias denominações, de várias crenças religiosas. Olha, tem amigos que são da Umbanda que estão assistindo a gente, amigos do Candomblé, da Quimbanda, amigos hinduístas, Hare Krishnas, kardecistas, amigos evangélicos, católicos, de várias denominações evangélicas, cristãs também, e tentando entender e associar então o que a Bíblia fala acerca das principais crenças espiritualistas, se a Bíblia aprova ou não, principalmente da linha kardecista. Eu quero lembrar você que todos os programas que você acompanha aqui na Novo Tempo, em especial o programa Escola Bíblica, você pode seguir a gente no YouTube e você pode ver esses programas. Olha, se a gente conseguir mostrar aqui, esse é o nosso YouTube, tá? Nosso YouTube, youtube.com/Escola Bíblica NT. Siga a gente, seja um seguidor e você vai poder acompanhar a gente também nas redes sociais aí. Siga também no Instagram, @Escola Bíblica NT.
e o Facebook, que a gente tem transmitido e apresentado também várias mensagens para você, facebook.com/Escola Bíblica NT. Tem gente que está interagindo e querendo entender um pouquinho mais sobre alguns temas, alguns estão mandando abraços também, e nós vamos acompanhar agora uma interação das várias pessoas que têm entrado em contato com a gente. Luiz Henrique de Curitiba, bela Curitiba, no Paraná. Obrigado, Luiz Henrique. Ele diz assim: orando por esse tema tão especial. Obrigado, TV Novo Tempo. Ô Luiz Henrique, a gente que agradece você, viu, por sua audiência, por todos os curitibanos aí, o pessoal do Paraná, do sul do Brasil. E a você de qualquer canto do Brasil também seja muito bem-vindo. Daqui a pouco tem uma pergunta aqui, mas eu quero lembrar você de algo interessante. No bloco anterior, nós falamos e apresentamos aqui, deixa eu até voltar, vamos ver se a gente pega aqui essa informação, que Allan Kardec, no livro Céu e Inferno, ele menciona acerca de alguns processos para que a pessoa se torne uma pessoa melhor e se afaste do erro. E nós começamos falando que, no bloco anterior, esses são os 3 caminhos que ele aponta: arrependimento, expiação e reparação. No entanto, são bíblicos, são termos bíblicos, só que a expiação é um processo que o ser humano, ele luta por ele mesmo, segundo o Espiritismo. Mas na Bíblia é um processo em que Deus, através de Jesus, age por nós. E eu quero apresentar aqui algumas etapas do processo de salvação. Então você que está assistindo a gente agora, você que quer entender um pouquinho o que a Bíblia fala sobre a salvação, diferente do que o Espiritismo tem apresentado, olha qual o processo que a salvação tem desde o início da criação até os dias de hoje. Vamos ler aqui. Expiação, a palavra expiação, significa se reconciliar, se purificar e cobrir as faltas cometidas. Expiação, que é uma palavra diferente, significa que Deus dá o perdão dos pecados àqueles que se arrependem deles e se reconcilia com o pecador. Terceiro aspecto, o pecador merece o justo castigo por ter ofendido a Deus com o pecado. Essa é a sequência do plano da salvação. No Antigo Testamento, os substitutos que davam a vida no lugar dos pecadores arrependidos eram os animais. Você está lembrado, então, que no Antigo Testamento um cordeirinho era morto, representando Jesus como aquele que faria a expiação, que assumiria os pecados humanos? Quem sabe para você que é amigo espírita, que tem acompanhado a gente aqui também nessa temporada, de repente é algo diferente para você, algo novo, né? Porque o processo de expiação para muitos espíritas, eu sei que quem sabe nem todos usam esse termo, ou conhecem esse termo, representa algo relacionado com a luta humana, com o esforço humano. Mas na Bíblia, o processo inicial é um Deus que, através de seu Filho enviado, age em nós e age por nós também. E por fim, no Novo Testamento, enquanto no Antigo Testamento era um animalzinho que fazia esse processo, no Novo Testamento Jesus é o nosso substituto e Jesus fez a expiação pelos nossos pecados. E eu quero deixar para você um texto aqui, uma explicação do texto de Romanos 3:25, que diz assim, pode passar a próxima, por favor, diz assim: Deus ofereceu Cristo como sacrifício para que, por sua morte na cruz, Cristo se tornasse o meio de as pessoas receberem um perdão de seus pecados. Pela fé nele, Deus quis mostrar com isso que ele é justo, por meio da fé em Cristo Jesus. Eu deixo para você, então, a pergunta número 4 do Guia de Estudos, nessa terça-feira. E o que a Bíblia fala sobre o pecado e salvação? Esse é um tema importante. A gente, às vezes, está tão cansado de ouvir sobre esse tema, né? Você está ligado numa TV religiosa e quando a gente entra numa TV católica, numa TV religiosa de modo geral, numa TV evangélica, o que mais se fala é sobre salvação. Mas esse é um tema extremamente importante, porque nós voltamos a um ponto que nós temos mencionado em vários programas aqui. É a luta, o conflito entre o bem e o mal. Existe um plano de destruição da humanidade, da qual Satanás implementou lá no Éden, colocando falsos ensinos, falsas doutrinas, mas em
contrapartida, Jesus, ele apresenta um plano diferente, um plano de salvação. E eu quero apresentar para você, então, o texto que nos ajuda a entender um pouco melhor esse tema. Isaías 58:2 diz assim que Deus não tem parte com o pecado. Ele não compactua com o pecado, por isso, por causa da sua desobediência, o ser humano está separado de Deus. Nós somos pecadores, nós não somos seres em constante crescimento, nós precisamos de algo fora de nós. A nossa natureza é uma natureza que erra, que falha, que piora cada vez mais. O ser humano sem Deus, deixa eu dar um termo aqui, o ser humano sem Deus pode se tornar como que um animal descontrolado, agindo pelos próprios impulsos. A única transformação possível e capaz na mente humana é a atuação de Deus. É isso que nós estamos entendendo hoje. E por isso que o tema é: qual é a decisão que nós devemos tomar? O que Deus espera de nós? Deus espera de nós uma submissão a Ele. Uma submissão e colocando a vida nas mãos dEle. Ninguém consegue se salvar sozinho do pecado e de suas consequências. Por mais que o ser humano, e você pode acompanhar comigo aqui, por mais que o ser humano faça o bem, que seja uma pessoa caridosa, amorosa, uma pessoa boa, ela, o ser humano ou a pessoa não consegue se salvar sozinho. O preço do pecado é demasiadamente alto e precisamos de um Salvador. O preço do pecado realmente não é capaz, através do esforço humano, pagar esse preço somente através de Cristo Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Chegou uma pergunta para a gente aqui. Chegou uma pergunta relacionada à temática da nossa temporada. Estamos falando então sobre o ser humano, sobre os ensinos humanos, estamos falando sobre o espiritismo, o espiritualismo, os ensinos bíblicos, e chegou uma pergunta para a gente da Bruna Cardoso, de Morungaba, São Paulo, e eu quero antecipar para ela que a gente vai responder amanhã essa pergunta, tá? Em que momento os mortos voltarão a ter consciência? Nós falamos ao longo dessa temporada aqui que, à luz da Bíblia, o Espiritismo apresenta que os mortos podem ter consciência, reencarnar, e nós queremos apresentar amanhã exatamente qual é o momento em que o ser humano ele vai voltar a ter consciência depois que ele já morreu, tá? É a visão bíblica. Mas ainda sobre essa temática, obrigado, Bruna, por entrar em contato com a gente. Então aguarde que amanhã esse vai ser o tema. A gente fez questão de lançar essa pergunta para dizer para você que amanhã nós vamos falar sobre isso, tá bom? Se eu falar agora, a gente acaba antecipando o tema de amanhã. Mas hoje nós estudamos que a salvação, ela é por meio de Cristo Jesus, não por nossos próprios esforços. Eu quero deixar para você um desafio de hoje. E o desafio de hoje é esse: confie no sangue remidor de Cristo e que recebemos nova vida e somos purificados de todo pecado por meio do sangue poderoso de Cristo Jesus. Essa é a certeza. Esse é o plano da salvação, da melhora apresentada na Bíblia. Você sabe muito bem, por mais que você se esforce para ser melhor, mesmo quando a gente se esforça para ser melhor, por mais que as nossas intenções sejam boas, a gente se engana. Muitas vezes a gente faz as coisas boas para as pessoas, pensando no nosso próprio bem. Mas quando nós temos Deus no nosso coração, Jesus agindo, Ele faz uma mudança em nós. E nós agimos naturalmente, nos tornando pessoas melhores por meio de Jesus. Que Deus te abençoe. Amanhã a gente vai falar um pouquinho mais sobre o que Deus espera de nós e quando é que nós não viveremos mais, de fato, com a morte. Falando sobre esperança na morte. Vamos orar. Obrigado, bom Deus, por esse tema de hoje, pelo plano da redenção e porque através desse plano nós podemos ter esperança de um dia não haver mais morte, mais sofrimento, que é algo que atinge a todos nós. O Espiritismo tem apresentado a realidade deles, a versão deles. Mas nós queremos entender o que a Bíblia diz e que amanhã
nós estejamos com o coração aberto. Amigos de várias religiões estão conosco, Senhor. Toque o coração de cada um deles, toque o meu coração e nos prepare para aprendermos cada vez mais. Em nome de Jesus oramos e em nome de Jesus agradecemos. Amém, Senhor Deus. Amém.